Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender duas coisas. O que são os caracteres de escape, né? Que a gente coloca ali entre aspas no nosso método de saída printf, né? A gente vai ver uns ali, /n, /t, para que serve. E também falar sobre a estrutura do código, né? E os comentários que a gente tem no código em si. Vou dar aqui para a tela. Então, essa aqui, ó, comentadinho aqui, e aí a gente já fala sobre. Vamos falar primeiro sobre a estrutura que todo código em C tem. Ó, a primeira coisa que a gente observa aqui é esse include stdio.h, tá? Esse ponto .h aqui significa que é um outro arquivo que esse meu arquivo C aqui, ó, min.c, está fazendo referência. Então, o arquivo permite acesso às funções de entrada e saída normais. Então, para usar essa função aqui de saída, que ela é uma função de saída, eu tenho que antes incluir ela no meu programa. Então, eu uso include, coloco aqui esse sinalzinho aqui de menor, coloco qual é a biblioteca que eu quero utilizar, .h, e coloco o símbolo de maior aqui para fechar ela. Às vezes, a gente vai usar outras funções aqui embaixo, então vai ser necessário a gente colocar aqui em cima também. Mas, essa informação aqui de cabeçalho, né? No nosso caso, a gente vai utilizar só o de função de entrada e saída. Esse stdio significa Standard In-Out, ou seja, são um padrão de entrada e saída, tá bom? Mas aí é só importante vocês saberem que ele está incluindo nesse meu programa, né, esse arquivo que permite que eu use esse método de saída de dados printf, tá bom? Outra coisa que que todo programa C tem é uma função principal, tá? Então significa que o meu programa vai começar aqui, tá? E para ele se tornar executável, né, quando der um run aqui nele, deixa eu até executar para ver se está funcionando corretamente aqui. Eu preciso dessa função, então ela tem int, min, aí min significa que ela é a principal, o int é o tipo de retorno, eu poderia colocar aqui, return 0. Ela não está retornando nada, né? Vamos ver se dá. Mas olha, não fez diferença nenhuma porque essa função principal, ela diz que tem um retorno, que é do tipo inteiro, depois a gente aprende sobre isso também, e aí eu coloquei aqui para retornar 0, não vai fazer diferença nenhuma, né? Tem algumas funções, eles precisam retornar algum valor, e aí a gente coloca aqui o tipo desse valor que ela vai retornar. Beleza, e aí depois disso eu preciso colocar o início e o final do meu bloco de código, ou seja, tudo que o meu programa realmente vai fazer. Então eu coloco aqui como início, e aí eu finalizo aqui como final, quando eu estou fechando aqui o colchete, tá bom? Ó, então, tudo que está aqui, entra aqui dentro é o meu código de fato, tá bom? Então, essa função é primordial que vocês, inclusive, decorem isso daqui, porque todo programa vai ter, certo? Então, voltamos aqui, expliquei como cada um desse. Então, toda vez que a gente vê no código uma chavinha abrindo e uma chavinha fechando, significa que a gente tem um bloco de código, tá bom? Ele só vai ter validade ali dentro. Fora daquilo, eu posso ter outros métodos também. Depois a gente vai ver outras funções, né, que é sinônimo de método. E aí ela também vai começar com uma chavinha e terminar com a chavinha. E aí a gente escreve o código dentro, tá? Os caracteres de escape, eles são alguns caracteres que a gente utiliza para dar uma formatação no nosso texto. Então, esses caracteres eles só vão valer quando eles estiverem entre aspas, tá? Porque tudo que vocês observarem que está entre aspas é texto. Então, essa informação de texto, ela não necessariamente ela está sendo entendida pelo computador. Ele só sabe que é um texto e aí ele vai mostrar na tela.
É diferente de um número que ele sabe o que é um número e que, inclusive, depois você pode somar esses dois números e produzir outra coisa. O texto não, ele não faz essa leitura do texto, ele simplesmente mostra ele. Então, os caracteres de escape, eles são utilizados para a gente dar uma certa formatação nesse texto, como, por exemplo, uma quebra de linha, né? Então, algumas pessoas já utilizaram na aula passada, um exercício que eu pedi. Ó, esse programa bem aqui, ele tem o meu nome, minha idade e altura, mas se eu colocar ele da forma que está aqui, ele vai aparecer um na frente do outro. Tá vendo? Olha só, vou fazer ele bem aqui. Olha só, ele está aqui. Se eu executar esse programa bem aqui, ó, olha só como apareceu aqui embaixo, tudo junto. Então, eu tenho que utilizar um caractere de escape que permita que eu tenha uma quebra de linha aqui entre uma coisa e outra. Tá? Então, eu posso adicionar o meu /n. O barrinho aqui é o barra invertido, tá? Tem que ser invertido. Todos os caracteres de escape são barra invertidas. Você tem que usar barra e o caractere. Tá? Agora, se eu executar, olha só como aparece aqui. Bonitinho. Tá bom? Olha só. Então, sem o caractere de escape /n e aqui com o caractere de escape /n. Esse daqui também poderia ser assim. Olha só. Isso é só uma questão de lógica. Se aqui a barra está acontecendo no final, se eu colocar a barra aqui no início, também eu consigo resolver o problema, né? Isso aqui é uma questãozinha de lógica. Só. Ó, vai acontecer a mesma coisa, tá bom? Porque vai mostrar a primeira, quando for mostrar a segunda, vai ter uma quebra na segunda e depois uma queda na terceira. Olha só como é que fica. Do mesmo jeito, certo? Só que aqui, se eu tirar esse espaço, fica certinho lá embaixo agora. Tá bom? Ou ainda, eu poderia ter escrito a palavra inteira, né, no único método de saída aqui do printf. Né? Então, poderia ter feito assim. Copiar aqui. Ctrl X. Eliminar aqui. Vamos executar a saída. Tem duas idades. Vamos tirar uma. Olha só como ficou. É a mesma coisa, tá? Então, você pode brincar aí com esse caractere de escape, que na verdade ele é de nova linha, né? Então, ele é o N aí de new line, que a gente chama em inglês, tá bom? Então, /n ele serve para dar uma quebra na linha. E, por exemplo, e se nós quisermos construir essa tabela, né, ali no nosso prompt aqui embaixo. Como é que a gente faz? Veja que a tabela ela tem espaços, né? Então, se você quer dar um espaço na horizontal, você tem que usar o caractere de escape /t, tá? É o tzinho aqui. Então, ele ficaria desse jeito aqui. Olha só. Tá? Deixa eu ver se eu salvei ele aqui, para mostrar para vocês executando. Tá bem aqui. Olha só. Então, na primeira linha, eu coloquei o ano, o gênero textual, separei o ano e o gênero textual pelo /t, e no final eu coloquei um /n. Olha só, que é para ficar ano, espaço, gênero textual, /n, para ele vir para outra linha. Na outra linha eu coloquei o 2002, o /t, o conto, e o /n que é ir para outra. E aí foi repetindo, tá? Você poderia ter feito também tudo numa única linha, mas eu fiz desse jeito para ele mostrar para a gente, para ficar mais organizado o código, né, para a gente entender. Vamos executar aqui para ver como é que fica. Olha só. Ficou legal, né? Nesse caso, exemplo aqui, pessoal, eu adicionei esse /a bem aqui, só para... vou colocar aqui um /n, só para a gente executar de novo. Agora apareceu tudo certinho, tá?
Esse barra aqui é um outro caractere de escape, que ele dá um bipzinho. Se você fizer aí no computador de vocês, na hora que executar ele dá um pip-bip. É um outro caractere de escape também, tá? Então, é desse jeito aqui que a gente utiliza o barra T para dar um espaço na horizontal, um barra N para dar uma quebra de linha, tá bom? Então, em C, a gente tem vários caracteres de escape aqui. Olha só. Como é? Que eu adiciono, por exemplo, aqui em crônica, se eu quisesse colocar entre aspas aqui. Olha só como ele nem reconhece ali. Tá, vou executar para ver se... Às vezes reconhece, porque eles fazem as melhoras na linguagem, nem avisa para a gente. Ó, deu erro. Não está reconhecendo. Então, como é que eu coloco uma aspa dupla ali? Olha só qual o caractere que a gente usa. Ó. Barra. Tem que colocar uma barrazinha antes. Então, eu vou colocar um barra aqui e um barra aqui. Aí ele reconhece. E aparece aqui, ó. Crônica. A mesma coisa para barra simples. Tá vendo? Ó, barra simples. E se eu quiser colocar um símbolo de porcentagem? É esse daqui. Cadê o Azinho? Aqui, ó. Bell. Sinal sonoro de computador. E o 7 também dá. Tá? Esse sinalzinho. Ou o barra B dá um backspace. Então, a gente tem todos esses caracteres aqui de escape. Falando, repetindo, né? Eles só vão valer se eu colocar entre aspas, ou seja, se for texto, tá bom? Se eu quiser colocar um barra T, um barra N, ó, bem aqui embaixo, ó, ele não vai reconhecer nada, porque o computador, na hora que for fazer a compilação, não vai entender esse barra N aqui. Tá bom? Ele só vai entender se for um texto. Ou seja, olha só, se aparecer aqui na tela, aí ele entende. Fora dessas aspas aqui do método printf, não vai aparecer. Não vai entender. Tá bom? Por último, são os comentários. Tá? Os comentários, eles servem para que a gente possa fazer anotações no nosso código. No caso de vocês, é bem importante, como vocês estão aprendendo, quando vocês tiverem alguma dúvida ou não estiver ainda muito o domínio sobre um tema, vocês podem usar o recurso do comentário para fazer anotações e quando você for estudar, você vai estar entendendo o que está acontecendo no teu código. Eu já tinha feito isso, olha só. Quando eu quis colocar os caracteres de escape barra T e barra N são usados aqui. Olha só, é um comentário, eu coloquei barra barra, e ele é um comentário de uma única linha. Se eu quiser adicionar outro comentário aqui embaixo, olha só, ele já não reconhece, tá vendo que não ficou verdinho? Então, para uma outra linha, eu tenho que colocar o barra barra de novo para ele reconhecer como comentário, e aí não dá erro de compilação. Tá? Agora, se eu tirar daqui esse barra barra, ele não vai entender como um comentário e vai dar erro. Tá bom? Vou apagar aqui. Esse é comentário de uma única linha. A gente pode ter comentário de múltiplas linhas também. Que aí, nesse caso, ele é representado por uma barra e o asterisco. Aí você coloca a quantidade de texto que você quiser. E aí, quando você terminou, você pode finalizar, que é com o asterisco e o barra finalizando. Olha só. Nesse caso, bem aqui, ó, programa que mostra uma tabela com anos, gêneros textuais e livros. Se eu quisesse, ó, colocar mais coisas aqui, colocando mais coisas, e aí eu poderia continuar, porque ele é um comentário de múltiplas linhas, tá? Depois daqui, ó, ele já não reconhece mais nada, aí aqui dá erro, tá? Então essa é a diferença do comentário de múltiplas linhas, né, barra, asterisco, depois asterisco, barra, finalizando o texto do comentário, e o comentário de uma única linha, que é o barra, barra. Tá? Eu coloquei aqui na frente, mas também pode ser aqui antes também. Vou copiar esse código e colocar aqui. Esse
comentários e colocar tudo aqui. Tá vendo? É a mesma coisa. Os comentários, eles não são lidos pelo compilador. Tá vendo? Ele não aparece aqui, né? Eles só servem para mim, programador mesmo. Tá? Então, na aula de hoje é isso.